Então, muito boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem também? Ok. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, que vai versar sobre o tema suicídio e comportamentos autolesivos. Antes de iniciar, propriamente dito, eu gostaria de agradecer as palavras do Jorge, que foram muito bondosas. Portanto, realmente ele floreou assim um bocadinho, mas eu agradeço imenso ao Jorge, que foi uma das pessoas que me incentivaram, de facto, para a elaboração desse livro. E ele esqueceu de dizer que esse livro foi mais ou menos uma compilação dos artigos que foram publicados durante mais ou menos dois anos e meio, de artigos que foram publicados no Jornal de Espiritismo. Portanto, e, de facto, foi o Jorge quem foi o grande impulsionador, por isso é que foi pedido ao Jorge vir apresentar o livro. Foi realmente o Jorge quem foi a pessoa que mais me estimulou realmente para a publicação desse livro. Por isso é também ele que faz o prefácio do livro. Então, realmente, eu devo ao Jorge esse agradecimento por ter feito realmente a elaboração desse livro. Entretanto, também agradeço à doutora Altina por esse tão belo depoimento que ela fez, e a Paulo, porque realmente ele já adiantou muita coisa que eu iria falar hoje, e efetivamente facilitou bastante o meu trabalho, porque esse tema é muito abrangente. E realmente eu fiquei a pensar, meu Deus, como é que eu vou poder sintetizar tanta coisa em mais ou menos 1 hora? E acho que 1 hora já é bastante para as pessoas estarem ouvindo falando sobre esse tema. Mas, de qualquer das formas, o Paulo me ajudou um bocado, porque, de certa forma, falando em suicídio inconsciente, ou em suicídio, como ele falou hoje de manhã, de fato, me facilita um bocado nessa abordagem. Também agradeço ao convite que me foi feito pela 3ª vez, acho que é um bocadinho abusivo estarem me ouvir pela 3ª vez, mas, de qualquer das formas, eu agradeço a vocês por estarem presentes aqui hoje e, efetivamente, a esse encontro, essa possibilidade de me poder dar essa hipótese de falar sobre esse tema, que me é, de fato, um tema bastante caro. E caro porque, desde sempre, tive uma sensibilidade muito grande ao tema suicídio na minha vida pessoal, não porque tenha passado por alguma experiência pessoal em termos de suicídio, mas porque, como psiquiatra, tenho uma sensibilidade muito grande às pessoas que passam por esse sofrimento. Efetivamente, nós podemos dizer que, para a pessoa levar a chegar a ter um comportamento suicidário, e nós vamos ver o que é realmente um comportamento suicidário, tem que haver um grande sofrimento, como aqui já foi dito, não é? E nós podemos observar que é um fenômeno muito complexo, que não somente se restringe realmente ao entendimento psiquiátrico propriamente dito. Portanto, aqui nós vamos analisar o suicídio. Nós temos que fazer uma abrangência, como foi dito hoje de manhã pelo Paulo. Nós temos que fazer uma avaliação psicológica, filosófica, antropológica, cultural, social, filosófica. Portanto, é um fenômeno muito complexo e muito abrangente. Portanto, e eu acredito que não é dessa minha vida que eu tenho essa sensibilidade ao tema suicídio. Poderá ter sido de outra. Portanto, que eu já vinha com essa sensibilidade por uma questão pessoal, reencarnatória, ou até por outras vivências passadas minhas relacionadas com esse tema. Acredito, portanto, até mesmo por se calhar, alguma sensibilidade minha, de algum débito do passado, que tenha realmente essa vontade de falar sobre esse tema, de divulgar esse tema, falar dessa nossa responsabilidade relacionada ao nosso compromisso com a vida que nos é dada, com essa dádiva da vida, e, portanto, é com muito gosto, com muito empenho que venho falar do suicídio, pelo respeito à vida, por esse nosso compromisso que nós temos com essa nossa existência. Portanto, eu só peço a Deus que me dê realmente essa capacidade de transmitir hoje, aqui, esses itens que vou aqui abordar convosco, nesse breve tempo que terei convosco. Portanto, então, passando um pouco para a nossa introdução, nós vamos ver que fazendo um estudo histórico e voltando um pouco em termos da etologia, e a etologia é um ramo da ciência que estuda o comportamento animal, nós podemos observar que apenas o homem é capaz de refletir
acerca da sua própria existência, do término ou do prolongar a sua própria existência. Isso é interessante, porque se nós formos pensar e substituir no termo suicídio para morte voluntária, apenas o homem no reino animal, portanto, considera essa possibilidade. Ou seja, somente o homem na espécie animal é capaz de prolongar ou antecipar a vida. Isso é interessante. Então, a etologia prevê isto. E isso é interessante no sentido de, entram aqui várias questões, por exemplo, relacionadas à eutanásia, à distanásia, à ortotanásia, que já foi citada por Paulo, não é? Que nós vamos citar qual é o pensamento em termos espírita acerca dessas questões. Não é? Então, em que termos é lícito ou não admitirmos essas questões? Em termos de espectro do comportamento suicidário, nós vamos colocar aqui uma questão que é muito interessante perceber e pensarmos um pouco sobre isso, porque quando falamos em morte e estávamos a falar sobre a questão psiquiátrica, na minha prática clínica, normalmente eu faço 1 ou 2 bancos de urgência, no serviço de urgência, por semana. E normalmente sou chamada para atender, avaliar 3 a 5 casos de tentativas de suicídio em cada banco de urgência. Isso é muito alto, essa incidência. Em cada banco de urgência por semana, e faço 1 ou 2 bancos de urgência, estou chamada para avaliar 3 a 5 casos de tentativas de suicídio. Isso é incidência muito alta. E nesse campo nós temos que avaliar o quê? Por exemplo, quando a pessoa fala no desejo de morrer, nem sempre está a falar em ideação, nem sempre está a falar em tentativa de suicídio. Se uma pessoa diz, eu tenho vontade de morrer, isso não quer dizer que ela está cometendo um ato suicidário. Portanto, então eu coloquei essa pirâmide para que nós possamos entender que existe aqui uma gradação da intensidade, da intenção, da ideação e da volição. Existe uma coisa que é a ideação e está no campo mental. Eu tenho uma ideia de morte e tenho uma ideação de suicídio. Mas a minha ideação não quer dizer que eu faça um ato suicidário. Portanto, uma coisa é a ideação e está na base dessa pirâmide, porque muita gente tem no momento de desespero vontade de morrer, vontade de evadir, vontade de se embora dessa para outra, ou vontade, mesmo que não tenha a noção de espiritualidade, uma vontade de desaparecer. E a vontade de desaparecer não quer dizer vontade de suicidar-se. Às vezes simplesmente eu tomei comprimidos para esquecer a minha realidade. E isso não quer dizer vontade de suicidar-se. Quer dizer vontade de esquecer a realidade, vontade de desaparecer do mundo, vontade de sumir, vontade de que as coisas não acontecessem daquela forma. Não quer dizer vontade de se matar. E isso é muito comum a todos nós. A maior parte de nós já teve pensamentos desse tipo e não quer dizer que essa pessoa tenha um ato suicidário. Depois vem, um bocadinho acima da pirâmide, nós temos os comportamentos autolesivos. Esses comportamentos autolesivos já têm uma maior gravidade, já estão numa escala um bocadinho superior. Esses comportamentos autolesivos eu quero desaparecer, mas para isso, por exemplo, eu tomei alguns comprimidos, por exemplo, e deixei-me dormir, ver se eu dormi o fim de semana inteiro, para esquecer. Por exemplo, eu tenho muitos conflitos familiares, briguei com meu marido e quis esquecer. Então, tomei aqueles comprimidos todos que o médico me passou. Isso é um comportamento autolesivo. Não quer dizer que seja um comportamento propriamente dito suicida. Não é um ato suicida, mas é um comportamento autolesivo porque a pessoa está a lesar a sua saúde, o seu bem-estar. Mas é um comportamento autolesivo. Ou então aquela pessoa diz, eu vou me matar, mas faz um comportamento premeditado, mas controlado. Por exemplo, jogou-se do primeiro andar, sabia que não ia morrer. Não é? Portanto, efetivamente tem um comportamento autolesivo, mais premeditado, mais controlado. Então, é um comportamento autolesivo, mas ainda não é um ato suicida. E temos na base da pirâmide realmente aqueles atos suicidários. E nos atos suicidários nós temos as tentativas do suicídio reais, que são aquelas tentativas de suicídio que a pessoa tem realmente o intuito de atingir a sua finalidade, que podem ou não ser falhadas.
Portanto, é aquela pessoa que tenta se jogar à frente de um comboio, mas não se mata, não morreu. Eu já tive um caso desse, um doente meu, que entrou no serviço de urgência, eu atendi-o, foi medicado, ficou em observação, e, entretanto, fugiu do serviço de urgência e procuramos no serviço de urgência o doente, passado 3 horas voltou. Então, o nome do doente, o Fernando, né? Pronto, não vou dizer o sobrenome, o Fernando voltou, mas quando voltou foi para o serviço, foi para a urgência direta, e então disse assim, mas então o Fernando voltou, tinha se jogado à frente de um comboio, não se matou de verdade, porque o comboio só pegou de um lado direito, ficou amputado. Portanto, entretanto, foi um ato suicidário real, uma tentativa de suicídio real, mas não atingiu a sua finalidade máxima, que foi o suicídio. Então, na base dessa pirâmide, no topo da pirâmide, estão as tentativas de suicídio e os suicídios consumados. Portanto, então, essa realmente tem essa gradação toda. E nós temos visto que, de fato, os comportamentos suicidários e os comportamentos autolesivos, que podem chegar às tentativas de suicídios e os suicídios consumados, têm aumentado. E tem aumentado por quê? Porque aumenta-se cada vez mais as taxas de depressão na nossa sociedade atual, tem se aumentado também as mortes, os maiores desequilíbrios emocionais, os desejos de fuga à vida, e, nomeadamente, nós observamos nesse boom que houve há 2 ou 3 anos, 4 anos para cá, com toda essa crise que houve, não é? A procura ao serviço de urgência pelas crises financeiras, econômicas e sociais, um número muito maior de comportamentos autolesivos e tentativas de suicídio por causa das crises sociais vigentes no nosso país. Então, por maior ansiedade, por maior depressão e mais tentativas de suicídio também. Portanto, nós então procuramos perceber um pouco o suicídio a nível filosófico, a nível histórico. E voltando um pouco atrás, nós podemos perceber que, sendo o suicídio um fenômeno complexo, muitas vezes tabu e pesado na nossa sociedade, porque até hoje em dia, o Paulo já falou um pouco sobre isso de manhã, né? Falar sobre isso até hoje em dia impressiona as pessoas, porque não é um tema fácil. A igreja, até hoje em dia, condena os suicidas e não é possível nem fazer o velório dos suicidas, não é? O Paulo falou sobre isso também hoje em dia, onde é que eram enterrados, portanto, e todo um tabu social para quem se suicida. Portanto, mas nós vamos ver, por exemplo, na antiga Grécia, no início antes de Cristo, 4 antes de Cristo, existia o epicurismo, que aconselhava, que aceitava, por exemplo, o suicídio. Portanto, o epicurismo foi uma filosofia vigente durante 7 séculos seguidos, 700 anos. E o epicurismo, inclusive, recomendava uma morte doce, portanto, nas pessoas que procuravam suicidar-se. E o epicurismo era uma filosofia que buscava justamente o bem-estar através de uma filosofia que procurava o bem-estar através da vivência saudável dos prazeres da carne. Portanto, Epicuro foi Epicuro de Samos, que era um filósofo grego que viveu 4 a.C., foi o pai do epicurismo, e ele aceitava justamente o suicídio como uma forma de resolução para a morte. Depois tivemos os estoicos, que até hoje em dia a gente utiliza muito. Fulano tem uma postura estoica, que utiliza muito a razão, não é? Até hoje a gente utiliza essa palavra, estoicismo. Fulano está falando de estoica. Portanto, considerava que o suicídio também poderia ser uma solução quando o indivíduo se visse impedido de seguir uma linha de conduta traçada para si própria. E muitas pessoas hoje em dia seguem essa linha de pensamento e dizem assim: quando eu não conseguir mais, hoje em dia, resolver os meus problemas, não é? Quantas pessoas pensam assim, eu mato-me. Ou quando eu não conseguir hoje em dia, pagar as minhas dívidas ou fazer face à minha família, eu vou me matar. Quantas pessoas hoje têm essa postura estoica, baseada na razão? Por quê? Porque eram materialistas. Quer seguidores do epicurismo, ou quer outros seguidores do estoicismo. Por quê? Porque não tinham a crença na espiritualidade. Portanto, desde quando a gente não tem essa crença na espiritualidade, como aqui hoje também já foi falado, numa crença mais materialista, portanto, as pessoas não
tinham mais nada em crer senão na própria vida material. Portanto, se não tinha nada mais para além da vida material, portanto, tudo poderia ser resolvido com a morte física. Portanto, admitiu então o suicídio. Mais tarde, Pitágoras, aliás, ainda com Pitágoras, considerava que a alma mergulhou na vida na sequência do pecado original e deveria realizar a sua expiação até o fim. Portanto, Pitágoras tinha uma posição diferenciada dos outros dois. E a relação da alma ao corpo seria regida por relações numéricas. E esse suicídio, é muito interessante isso. E o suicídio poderia quebrar essa harmonia dessa relação numérica. Portanto, então ele condenava o suicídio. Isso é interessante. E Sócrates, o que não é o nosso Sócrates atual. Portanto, Sócrates daquela época, não existia o Sócrates que isso é muito interessante. Existia Sócrates, que depois foi condenado a beber cicuta, Portanto, foi por causa das suas ideias, até porque o Sócrates foi um general, portanto, ele dirigiu, numa das guerras, da Guerra do Peloponeso, e é muito engraçada a história do Sócrates, porque ele tinha uma postura muito diferenciada na sua época, portanto, e depois uma das questões que ele se opôs ao governo naquela altura é que todos os cadáveres deviam ser enterrados na guerra, e ele dizia que ele não ia perder tempo com isto. Então, porque ele desobedeceu o governo, ele teve a sua condenação também. Porque ele disse, eu vou perder tempo enterrando cadáveres. Então, ele dizia assim, não, os cadáveres ficam aí, porque se a gente vai perder tempo enterrando cadáveres, a gente ainda vai ser morto também na guerra. Volta todo mundo para o nosso território. Então, um dos motivos da condenação do bebê cicuta foi esse, ele desobedecia o governo. Então, Sócrates dizia que não havia nenhuma exceção que justificasse o suicídio. Portanto, Sócrates conversava com um oráculo, portanto, em Atenas. Então, Sócrates foi o professor de Platão. Platão, por sua vez, de Aristóteles, Portanto, então, nessa altura, o Sócrates começou, de facto, a condenar, efetivamente, naquela altura, o suicídio. Mas Platão e Aristóteles, que eram, de facto, sucessores das ideias de Sócrates, não, senhor, diziam. Haviam 3 situações em que o suicídio eram, então, passíveis de serem executados. Uma delas era a condenação pela cidade, porque a cidade era uma instituição. Desde que o povo dissesse sim, senhora, era possível ser condenado ao suicídio. As pessoas eram aceitas do suicídio, mas a cidade tinha que concordar que a pessoa se suicidasse. A doença incurável e o destino miserável, a miséria e a vergonha. Portanto, veja aí o que a cultura dizia nessa altura. Se a pessoa se sentisse numa situação em que estivesse miserável ou envergonhado, poderia se aceitar o suicídio. Vejam só como existe isso no nosso arquétipo inconsciente, porque hoje em dia as pessoas também pensam assim. Algumas pessoas suicidam-se atualmente porque acham que justifica se suicidar-se, porque se sentem naquela situação de que se sentem envergonhadas, porque perderam uma fortuna, porque se acham na miséria, e então justifica-se então suicidarem-se, Portanto, na Idade Média, o suicídio foi completamente condenado, e nós tivemos o mesmo tratamento dos loucos, dos bruxos para o suicídio. As pessoas que suicidavam eram tratadas como realmente o mesmo tratamento que se dava aos bruxos, aos loucos, eram também dado àquelas pessoas que tentavam suicidar-se. Portanto, então, e aqui houve um papel da igreja muito importante. Portanto, a igreja começou a condenar completamente as pessoas que se suicidavam. Portanto, não era-lhes dado um funeral digno. Portanto, além disso, as pessoas pregavam o costume que as pessoas que iriam se suicidar eram colocadas muitas vezes fora da cidade, muitas vezes eram colocadas naqueles paus enfiados à porta da cidade, para que os outros soubessem que se tentassem suicidar também, iria-lhes ser feito o mesmo, numa postura muito indigna face às outras pessoas, para que se percebesse que elas também seriam indignas. Portanto, a igreja própria revivificou as tradições mais antigas, como o costume, por exemplo, grego de cortar a mão direita daqueles que se suicidavam, para mostrar
que eles expirariam, então, como se eles fossem uns criminosos. Portanto, para além de suicida, eles passariam também a serem criminosos. Portanto, a ponto de chegar na Idade Média a ser descrito na Divina Comédia um capítulo muito interessante, para quem já o leu, que descreve, tá um bocadinho claro, não se consegue ver bem, não é? Mas pronto, um capítulo na Divina Comédia que descreve que essas pessoas seriam enviadas para o 7º círculo do inferno, onde lá purgariam pelo resto da eternidade. Portanto, realmente a Igreja teve um papel aqui muito intenso na condenação do suicídio. Muito bem. Em termos de epidemiologia, o que é que nós poderíamos dizer hoje, então? Passando dessa parte histórica, que é uma parte muito marcante em toda a Igreja, porque, de fato, até hoje o suicídio é uma postura encarado como uma situação condenável na nossa sociedade, não é? E nós vamos depois ver qual é a postura espírita para o suicídio. Paulo já falou hoje de manhã, mas nós vamos voltar um bocadinho atrás para reforçar essa posição do espiritismo, não sendo talvez procurando não ser redundante com aquilo que o Paulo já nos trouxe, mas o suicídio, de fato, hoje em dia, e não querendo ser muito maçante com a epidemiologia, mas de fato, são dados muito importantes, é considerado hoje um problema de saúde pública em termos mundiais. Por quê? Porque diariamente 3.000 pessoas em todo o mundo suicidam-se diariamente. É uma estatística arrasadora, porque se nós pensarmos que neste momento 40 pessoas estão suicidadas em cada segundo, isso é uma estatística arrasadora. Em cada segundo morre 40 pessoas em todo o mundo. Mais de 1 milhão de pessoas cometem o suicídio em cada ano. Por cada pessoa que se mata, 20 ou mais pessoas tentam suicídio. Portanto, por cada uma que efetivamente comete o suicídio, 20 tentam. Portanto, isto é uma estatística muito intensa. Né? Ou seja, aquelas pessoas que nós atendemos no serviço de urgência não são aquelas que realmente conseguem se matar, porque essas não vão para nós no hospital. Né? Nós só atendemos no hospital aquelas 3 ou 4 por dia que eu falei, aquelas que não conseguem, porque as que conseguem não vão para o hospital, não é? Vão para o outro lado. Portanto, entre 10 a 20 milhões fazem tentativas não fatais a cada ano em todo o mundo. São 10 ou 20 milhões. 90% dos que tentam têm uma patologia psiquiátrica. Mas quando a gente fala que tem uma patologia psiquiátrica, não são pessoas que estão demenciadas. Ou seja, elas não estão fora da realidade delas. Elas podem ter uma patologia depressiva, por exemplo. E isso não quer dizer que elas não tenham o domínio sobre a sua capacidade mental de decidir sobre elas próprias. Atenção! Elas têm o domínio sobre decidir a sua volição, a sua vontade. E 95% dos que suicidam têm um diagnóstico prévio psiquiátrico. E mais que isso, procurado um médico nos últimos 3 meses. E muitas vezes utilizam na tentativa de suicídio os próprios medicamentos que os médicos prescreveram. Na escala mundial, o suicídio se apresenta com uma taxa de mortalidade global de 16 por 100 mil habitantes. Essa é a taxa global em todo o mundo. Portanto, mas na Europa é em torno de 9,4 por 100 mil habitantes. A taxa de Portugal é em torno de 10,3. Mas existe uma região do Alentejo, como nós sabemos, não é? Portanto, que não é essa taxa, que é uma taxa um bocadinho maior. Portanto, essa região do Alentejo é principalmente essa taxa porque é atribuída à solidão, ou seja, à solidão, ao isolamento. E principalmente em Portugal, isso é muito assustador, porque em Portugal a taxa de suicídio é muito maior, é a maior taxa de suicídio em pessoas idosas da Europa. Nós temos em Portugal uma taxa de suicídio superior a 65 anos de idade, é a maior da Europa. Em Portugal nós temos uma taxa de suicídio superior aos 70 anos de idade. Eu particularmente tenho na minha enfermaria utentes que tentaram suicídios com 87 anos, com 93 anos.
a tentarem se suicidar com enforcamento, principalmente com tentativas muito letais. Portanto, é a 13ª causa de morte a nível mundial. A segunda entre jovens de 15 aos 19 anos. Não é que os jovens dessa faixa etária tentem mais do que outras faixas etárias, não é verdade. Mas nestes jovens é a segunda causa. A primeira são acidentes. Pronto, principalmente acidentes de viação. Mas é a segunda causa entre os jovens dos 15 aos 19. Nos países da Europa, a taxa anual de suicídio supera as taxas atuais de vítimas de acidentes de viação e de mortes violentas. Ou seja, é uma taxa brutal essas taxas de suicídio. Em todo o mundo, a taxa de suicídio aumentou 60% nos últimos 50 anos. Portanto, é uma taxa que tem sido vindo crescente. E isso se atribui muito aqui. A gente pode questionar isso, não é? Ao que se tem atribuído nesses últimos 50 anos, essa taxa tem sido aumentando gradativamente. É a falta de ligação à vida, é essa falta de espiritualidade, é as pessoas buscarem cada vez mais, terem menos sentido da vida e menos ligação à espiritualidade. A maior parte dos suicídios do mundo ocorrem na Ásia, a gente já sabe disso. Muitas pessoas pensam que o primeiro país asiático é o Japão, mas não é verdade, é o 7º. Não é verdade. Entretanto, segundo a OMS, a China, a Índia e o Japão podem estar responsáveis por 40% de todos os suicídios do mundo. Mas sabemos o quê? Que o alcoolismo e as adições, de uma forma geral, aumentam 50 a 20 vezes a propensão de se matar. Portanto, as drogas aumentam o risco de 10 a 20 vezes o risco de se matar. Esse gráfico mostra que as zonas em vermelho, em laranja e amarelo, principalmente as em vermelho, são as zonas em que há mais taxa por 100 mil pessoas em todo o mundo, ou seja, são as zonas em que existe maior prevalência de suicídio no mundo. Portanto, em branco seriam as menores e em vermelho, a Lituânia é o país que mais tem incidência, mais prevalência de suicídio no mundo. Portanto, de uma forma geral, 15 a 25% das pessoas que tentam suicídio cometem nova tentativa de suicídio no ano seguinte e 10% concretizam a tentativa nos próximos 10 anos. Isso nos faz pensar o que é que nós podemos fazer em termos de prevenção do suicídio nessas pessoas e o que é que também está a falhar. Cerca de 33% tentaram suicidar-se anteriormente, muitas vezes, como já disse anteriormente, usando os próprios medicamentos e terapêuticas. Isso eu já referi, que a maior parte desses doentes em Portugal, portanto, estão na faixa etária muito idosa. Isso não acontece só em Portugal, mas também na maior parte dos países da Europa e também da América do Norte. Portanto, uma outra estatística muito interessante, que as mulheres fazem mais tentativas do que os homens, não é? Portanto, fazem mais tentativas, mais gestos para-suicidários, e os homens conseguem mais, porque usam métodos também mais letais. Portanto, usam métodos mais violentos. Portanto, e assim vamos passar então para o modelo realmente médico-espírita. Nós vamos questionar aqui essa pergunta do Livro dos Espíritos, 459, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E essa pergunta é uma pergunta muito paradigmática que tem a resposta também muito óbvia que todos nós sabemos. Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Portanto, isso aqui já foi dito, já foi falado aqui de outra forma, que muitas vezes, portanto, nós não podemos negar que os espíritos têm uma influência oculta, muitas vezes, e outras vezes têm uma influência ostensiva nas nossas vidas. Muitas vezes não sentimos como essa
esse rapaz que está ali muito alegremente, tranquilamente, poderia dizer, estudando a sua frequência, e não sente que essa jovem tão simpática está ao seu lado, exercendo essa influência até positiva. Mas essa influência dá-se por uma lei de sintonia e afinidade. E é uma influência positiva. Mas também dá-se a questão de também muitas vezes termos essa influência ostensiva. E muitas vezes, também por uma lei de sintonia e afinidade, essa influência não ser uma influência muito positiva. E também como essa influência, como já disse, acontece por sintonia e afinidade, se nós damos campo mental, ou estamos mais depressivos, ou estamos mais desanimados, ou estamos mais frustrados com a nossa vida, ou temos mais aquela sensação de que a nossa vida não vale a pena, ou estamos mais desesperançosos, estamos mais frustrados com a nossa existência, e qualquer um de nós é passível de passarmos por qualquer uma dessas situações. Portanto, podemos sofrer essa influência mais ostensiva ou até mesmo obsessiva. E aí posso vos perguntar, quem de nós aqui está isento de passar por uma situação dessa? Porque aqui foi dito há bocado pela nossa colega que muitas vezes sermos conhecedores do mundo espiritual nos iliba de pensarmos no suicídio. Permita-me discordar de si, porque às vezes estamos tão influenciados ou tão obsediados ou tão influenciados negativamente, que eu já tive à minha frente pessoas espíritas com alta convicções na espiritualidade a me dizer assim, mas eu não me importo, eu quero ir dessa para outra. Portanto, e aí, meus amigos, eu vou vos dizer, é preciso estar muito fortalecidos na nossa convicção espiritual. E não somente é preciso realmente saber, não é acreditar somente e ter fé, é saber da nossa existência, da vida após a morte. É preciso também estarmos a orar e vigiar, porque, de fato, podemos estar sendo influenciados espiritualmente para nos levar nesta corrente psíquica mental desastrosa. Eu já tive colegas, eu tive na minha experiência de vida, na minha faculdade, colegas que suicidaram. Tive colegas de psiquiatras que suicidaram. Aliás, não sei se vocês sabem que da classe médica, portanto, existe a classe mais propensa a se suicidar são os psiquiatras e os anestesistas. Portanto, não existe outra classe profissional mais propensa ao suicídio que não os anestesistas e os psiquiatras. Dizem que todo psiquiatra é um pouco maluco, não é? Mas eu acho que é pela acessibilidade aos meios, porque efetivamente sabem como fazer. Portanto, anestesistas e psiquiatras são os mais propensos ao suicídio. Portanto, já tive colegas a suicidarem-se e já tive também doentes a suicidarem-se. E lembro-me muito bem de uma doente minha, não muito tempo, há 3 anos atrás, ela tinha noção da espiritualidade e sentia-me completamente impotente a falar com ela e ela me dizer, mas o sofrimento do outro lado se foi igual ao sofrimento que eu tenho aqui, e ela sabia da noção de espiritualidade e me disse, mas eu quero ir para o outro lado. E eu dizia, mas fulana, mas a vida continua e vai sofrer da forma que está aqui, mas eu não aguento mais viver nesta vida. E eu me sentia completamente impotente. E eu dizia, mas fulana, olhe que está a desperdiçar esta oportunidade que tem nesta vida. E aí eu vos digo dessa forma, nós somos do outro lado da vida muito mais do que aqui estamos. Estamos hoje aqui nesta sala muito mais do que aqui estamos, desencarnados. Nesta sala que aqui estamos hoje, temos 80 pessoas, 90 pessoas encarnadas. Estaremos seguramente em triplicado desencarnados. Não me olhe assim. E seguramente, do outro lado da vida,
estarão os nossos amigos espirituais esperando uma oportunidade para voltar à vida. Desesperados, à espera. Daqueles casais que não querem mais ter filhos, daqueles casais que dizem, não, já chega, esta vida é difícil, ter muitos filhos, nem pensar, é só um e já está, que é difícil viver. É muito difícil viver. A vida não é fácil para nenhum de nós. Não há nenhum de nós aqui que tenha um mar de rosas pela frente. Essa nossa vida ainda é, a nossa terra ainda é um mundo de provas e expiações. Então ninguém veio para aqui para passear e passar férias. Nós ainda estamos neste estadio de provas e expiações. Ainda caminhamos para o mundo de regeneração. Então, ainda estão do outro lado os espíritos a pedir oportunidades para reencarnar. E nós aqui, há muitas vezes, com o pensamento de desperdiçar essa oportunidade divina que nos foi dado para vir aqui e desfazer esse estágio, porque essa vida é passageira. Esta é passageira. A verdadeira está do outro lado. Isso é um estágio. Então eu dizia para esta minha paciente, dizia assim, mas fulana, isto aqui é uma passagem, porque quando a pessoa está em desespero e não acredita mais nesta vida, nas possibilidades que essa vida pode estar, aquilo que disse de uma luzinha no final do túnel, nem essa luzinha mais ele vê. E a única coisa que a gente pode dizer para agarrar a pessoa a essa vida é assim, pelo menos a única coisa que eu enxergo para dizer à pessoa é assim, viva um dia de cada vez, porque amanhã a pessoa deprimida não acredita que o amanhã vai ser diferente. Ele acredita que todos os dias da vida dele vão ser iguais a este. Todos os dias vão ser o inferno que ele vive hoje aqui e agora. Amanhã não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa que hoje. Portanto, e nesse desespero de causa não vale a pena viver. Então, nesse sentido, nem assim ela se agarrava à vida. Eu sabia que ela ia se matar. Até o dia que ela consumou o ato e realmente foi dessa para uma outra vida. Não sei como é que ela está, mas eu espero que hoje ela esteja. Ela sempre foi uma pessoa muito boa, muito voltada para o bem, e espero que os espíritos, os amigos, tenham acolhido da melhor forma possível e tenham lhe dado oportunidades felizes de ela se regenerar. Um dia um espírito amigo nos veio dizer que existem no mundo espiritual, e acredito profundamente nisto, que existem colônias espirituais para os suicidas, não é? E que efetivamente onde eles aprendem a valorizar a vida que deixaram, porque realmente é uma interrupção na vida dessas pessoas quando eles partem desta, deixando aqui a oportunidade de existência que deixaram para trás. Há outro tipo de suicídio, isso é dito por Martins Peralva no livro O Pensamento de Emmanuel. Há outro tipo de suicídio, aquele que resulta da indução sutil ou ostensiva de terceiros encarnados ou desencarnados, especial e mais numerosamente dos desencarnados. Eu achei muito interessante porque aqui Martins Peralva diz dos desencarnados ou dos encarnados. Isso quer dizer que os encarnados também nos induzem ao suicídio. E é verdade, basta ir para a internet. Porque antes de fazer essa palestra e outras sobre o suicídio, eu fui à internet, aquilo é um descalabro. Porque hoje em dia, se a gente for à internet, há todos os métodos possíveis e imaginários de como se suicidar. Eu disse, meu Deus, isso é horrível. Existe uma coisa horrível que é, eu pus assim, como suicidar? E apareceram umas coisas mais horríveis do mundo. A gente que se dá o trabalho de pôr lá como a pessoa suicidar. Quer dizer, o débito para essa pessoa deve ser horrível. Eu não queria estar na pele dessa pessoa que fez esse blog. Portanto, então, encarnados ou desencarnados, especial e mais numerosamente dos desencarnados. E isso é interessante. Não sendo demais afirmar que a quase totalidade dos autos extermínios foi estimulada por entidades perversas, inimigos ferrenhos do passado, que ligando-se ao campo mental, e aí eu chamo a atenção para prestar atenção a essas palavras de Martins Peralva, que ligando-se ao campo mental
de quantos idealizam em momento infeliz o suicídio, corporificam-se-lhe à hora adequada a sinistra ideia. Ou seja, ele não dá responsabilidade ao desencarnado, mas diz o seguinte, que ligando-se ao campo mental de quem idealiza o momento infeliz, ou seja, o encarnado idealiza o momento infeliz, e o desencarnado aproveita e corporifica-lhe a ideia. Portanto, então, a pessoa pensa, ops, vou pensar em me matar. E o desencarnado, ei, é agora, vamos lá. Vá lá, faça assim, faça assado e corporifica a ideia. Portanto, a responsabilidade é do encarnado. Obviamente, o desencarnado alimenta a ideia infeliz. E neste mesmo livro, aproveitando, existem 3 questões interessantes. Então, o que é que leva o indivíduo ao suicídio? E Martins Peralva diz uma coisa muito clara e diz a falta de fé. Então, ele refere isso porque diz que o remédio para todas essas questões da falta da perda amorosa, da falta de quando as pessoas têm perdas na vida, é a falta de fé. E eu remeto isso para aquilo que a música que foi cantada aqui há bocado, quando o Antônio mais a Joana cantaram a música, né, falando do acreditar, falando da nossa falta de perspectiva, quando as pessoas realmente da falta de fé, do acreditar, quando a gente perde a perspectiva da vida e perde a perspectiva da nossa existência, porque é falta de sentido. Quando a gente perde essa perspectiva, a gente perde o sentido das coisas. E quando ele diz a falta de fé, o Martins Peralva remete a isso. Quando a pessoa não tem fé, não acredita, perde realmente a luzinha ao final do túnel. Então não vale a pena mais lutar, não é? A pessoa não, ou seja, o túnel fica escuro, por que é que eu vou lutar mais? Não é? Então, e qual a situação do suicídio após a morte? Martins Peralva dá uma resposta que eu achei assim impecável. Sai do sofrimento para entrar na tortura. E efetivamente diz que, e relata nesse capítulo, que é um capítulo 35 deste livro, Pensamentos de Emmanuel, que é muito interessante, porque se a pessoa está em sofrimento, vai entrar em tortura, porque descreve os vales dos suicidas, portanto, porque as pessoas entram na tortura do arrependimento e da culpa, porque não só fica cometido por aquilo que não resolveu na vida atual, porque deixou para trás, mas com a tortura do que deixou, porque foi uma oportunidade desperdiçada pela divina oportunidade que tinha de resgatar os seus débitos do seu passado. E quais as consequências futuras? A gente sabe, o Paulo falou aqui de algumas consequências quando nós deixamos no passado essas oportunidades que nos são dadas e concedidas pela divina providência para nós resgatarmos, porque a reencarnação é essa oportunidade divina para nós resgatarmos através dos laços familiares, dos laços sociais, aquilo que nós temos para resgatar. Nós estamos aqui resgatando, eu, Gláucia, a Lourdes, cada um no seu papel, a Altina no seu papel, portanto aqui e agora, cada um tentando fazer o seu melhor para resgatar os nossos débitos do passado, mas nas futuras reencarnações, Martins Peralva diz uma coisa interessante e nós podemos aqui compreender. O suicida tem aqui uma característica interessante. O suicida tem uma tendência para repetir situações. Altina, tenha atenção a isto. Todos nós temos a tendência para repetir situações do passado. E nas reencarnações frustradas, quanto maior for o anseio de viver, mais ele terá uma próxima reencarnação frustrada. Ou seja, é muito frequente nós vermos crianças que desencarnam em tenra idade, jovens que desencarnam em tenra idade, e muitas vezes questionamos o porquê daquela reencarnação tão pequenina. E muitas vezes os espíritos nos explicam o porquê. Ele só precisava daquele tempo para completar a reencarnação. Muitas vezes, o tempo perdido em outra reencarnação, que foi o tempo que ele desperdiçou e que precisava ser completado numa reencarnação, por exemplo, suicidária. Muitas vezes os espíritos nos dão essa explicação, que o tempo, por exemplo, que um jovem que desencarnou em tenra idade, de uma criança que desencarnou subitamente, mas por que meu filho só tinha que viver 7 anos, 8 anos, 15 anos?
era justamente o tempo que ele precisava para completar a encarnação e que foi interrompida na encarnação anterior e que neste momento voltou só para completar aquele tempinho necessário na encarnação atual. Mas nós tendemos, muitas vezes, a repetir os mesmos erros. E muitas vezes os suicidas tendem a repetir as mesmas tendências suicidárias de encarnações anteriores. Eu vou vos contar um caso muito interessante que me chamou muita atenção, e isso é contado no livro No Mundo Maior. Eu vou tentar ser muito breve a partir de agora para a gente ter um tempinho para perguntas. Esse caso chama-se Caso Antonina, no capítulo 13 do livro No Mundo Maior. E esse caso é um caso de uma jovem rapariga, órfã de pais e mães, órfã de pais desde muito cedo, e ela dedicou a sua vida aos sobrinhos e o apoiar a irmã. A irmã tinha 4 filhos e ela, como não teve filho, portanto ela ajudou a criar os filhos da irmã, mas ela, a vontade mesmo era de ter filhos e ter a sua família e de constituir a sua própria família. Então ela começou a trabalhar muito cedo, aos 8 anos de idade, e ela, entretanto, ajudou um rapaz, que ela pretendia que fosse o seu marido futuro, a concluir os seus estudos e alugou um quarto em sua casa a esse rapaz. E no futuro ela pretendia que esse rapaz, ao terminar o seu curso de medicina, portanto, casasse com ela. Portanto, chamava-se Gustavo. No final do curso, Gustavo interessou-se por uma colega e desprezou-a, portanto. E ela, entretanto, ficou muito desgostosa. Neste dia, depois, a partir de... Gustavo fez a sua vida, portanto, casou-se com a outra colega de curso, e Antonina cada vez mais triste, cada vez mais deprimida. Entretanto, a Antonina, no determinado dia, ela resolveu suicidar-se. Comprou uma determinada substância, um veneno, e realmente pensou que naquele dia ela ia beber o veneno e iria realmente suicidar-se. Mas a Antonina era uma alma muito bondosa, e naquela noite em que ela planeara o suicídio, ela foi acometida por um sono terrível. E, em vez de beber o veneno, ela adormeceu. E ela adormeceu por quê? Porque forças espirituais intercederam em seu favor. Portanto, nunca estamos sós. E vamos lá ver. A espiritualidade, meus senhores, está sempre atenta. E neste dia, quem intercedeu foi a mãe dela, que estava desencarnada, a espiritualidade atenta, e um afeto, um namorado do passado, vamos dizer assim. Então, que intercederam do plano espiritual, e durante o sono, no dia em que ela planeava a tentativa do suicídio, a espiritualidade, aplicando os fluidos calmantes, colocou-a em sono profundo. E, de fato, ela teve a visita da sua mãe durante esse sono. Então, esse afeto do passado, esse antigo namorado, lhe disse o seguinte: esqueceste, Antonina, que não somos órfãos. Ela se sentia órfã, não é? Não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, se sentia sozinha na vida. Então ele dizia: esqueceste que não somos órfãos, acima de todos os obstáculos para a infinita bondade? Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro. Ela tinha escolhido aquela provação, de fato, para poder realmente, através daquela provação, depois, obviamente, espiritualmente, reencontrar aquele afeto do passado. E realmente aquela provação era o que ela precisava, porque todos nós, na nossa vida presente, temos aquilo que precisamos para evoluirmos. Podemos pensar que o nosso fardo é muito doloroso e não aguentamos, mas nós temos exatamente aquilo que precisamos para evoluir em cada momento da nossa existência. Muito embora às vezes possamos pensar que estamos sozinhos, que não aguentamos, que a nossa vida é muito dura, que Deus nos deu uma prova muito dolorosa, que deu a provação errada, mas não é verdade. E aquele espírito veio dizer a palavra certa e na hora exata que a Antonina precisava. Não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz de séculos por vindouros, que te sintas tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar do mundo inteiro,
Ou seja, ela estava se sentindo tão só e tão abandonada. Ele estava a dizer, mas tu não te sintas órfãos porque tem os sublimes lá do mundo inteiro para amar. É da vontade superior que recebas por enquanto as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Então ele dizia, tu estás a te lamentar, mulher, mas há vantagens também na própria solidão. E dizia mais, se não podes ser mãe de flores da tua própria carne, por que não fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados sofredores? Não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. E muitas vezes nós esquecemos que nós estamos aqui só transitoriamente e que nossas dores são somente transitórias. E por isso, muitas vezes, quando nós pensamos no suicídio, é porque nós perdemos essa perspectiva que nós estamos aqui somente de passagem e que, muito embora pensamos que nossa dor é a maior do mundo, ela é transitória. Antonina acordou no outro dia, a se sentir revigorada, com os pensamentos modificados, a pensar dedicar-se aos seus sobrinhos e sem pensar mais na problemática do suicídio. Portanto, eu vou passar adiante essa questão da eutanásia, eu vou deixar para ver se existir aqui alguma pergunta. Novamente, nós vamos responder essas perguntas depois, que é o abreviar da vida. Eutanásia significa morte doce. Para o espiritismo, a eutanásia é completamente condenável, portanto, isso aqui já foi falado pelo Paulo. A distanásia também, que é o prolongar da vida, para além do que aquilo que já portanto, através de meios artificiais. E a orto é o momento certo, sem aplicar, portanto, é quando a pessoa decide que não, é aquele exemplo exatamente que o Paulo deu, do jovem americano que dispensou os meios artificiais médicos para que ele morresse naturalmente. Exatamente aquele exemplo que o Paulo deu, chama-se ortotanásia. Portanto, que o espiritismo aqui aceita. Portanto, segundo a visão médico-espírita, então, tratamento eficaz, o que é que nós podemos dizer que seria a visão médico-espírita? Na visão médico-espírita, nunca nós abdicamos de um tratamento médico eficaz quando ele existe a patologia orgânica. Portanto, preconizamos medidas educativas que são feitas no lar, ensinando a criança desde criança, por isso é muito importante a evangelização infanto-juvenil, para que a criança aprenda a amar a vida em todas as suas formas. Eu estava a lembrar hoje a Alexandra dizendo para o meu filho Guilherme, não, Gui, não mata a formiguinha. É importante respeitar a vida em todas as suas formas, não é só a nossa, mas a vida dos animais que merecem respeito. Desde a forma mais sutil de vida, porque merece respeito, até a nossa própria vida, que merece todo o respeito. Medidas ambientais e educacionais no controle dos fatores de risco, por exemplo, incluindo aqui a escola. Por exemplo, nesse sentido, quando a gente fala de medidas ambientais e educacionais, portanto, é muito importante controlar os fatores de risco, por exemplo, a internet, que oferece aqui de forma aberta para os nossos jovens, para as crianças, os fatores de risco, que muitas vezes podem ser fatores de riscos para o suicídio. Aqui nós incluímos o bullying, aqui nós incluímos várias situações que podem ser fatores de risco aqui é um mundo de fatores que eu nem sequer vou ter tempo para entrar, né, que são fatores de risco para o jovem, como para o suicídio. A consciencialização como ser imortal, que o próprio espiritismo preconiza, como ser imortal, e a transitoriedade da vida, do sofrimento e da dor. Isso é muito importante, e o espiritismo vem nos ensinar isso, que tudo na nossa vida é transitório, em busca do ser maior, do ser que busca nesta vida uma passagem, mas para a verdadeira vida, como a libertação dos nossos apegos, da nossa culpa, do nosso remorso, porque quando nós transitamos para outra vida, nós carregamos tudo o que levamos, em termos emocionais. A busca do sentido da vida nesta vida, ou seja, nós, seres espirituais, procuramos nesta vida um sentido, não é? E esse sentido é vivenciado a cada dia, a cada momento,
isso nos dá uma outra amplitude para a nossa existência. E a responsabilização pela nossa vida, pelo nosso destino, que está somente e unicamente nas nossas mãos. Não está na mão do mundo espiritual, não está na mão de Deus, está na nossa mão aquilo que nós fazemos da nossa própria existência. Portanto, eu já estou a terminar. Portanto, eu vou pular esses mitos, porque aqui não vai nos interessar mais em nada, fica para outra oportunidade. Portanto, e dentro do tratamento espiritual, a criação de uma psicosfera mais saudável, portanto, depende só de nós criar essa psicosfera mais saudável, com pensamentos positivos e, sobretudo, com atitudes mais positivas, face a nós próprios, face aos outros. Isso também aqui já foi falado hoje de manhã, com comportamentos mais positivos, mais proativos, porque, segundo a lei de sintonia e afinidade, se nós somos estimulados, muitas vezes, aqueles pensamentos em nós são potencializados pelo mundo espiritual, os nossos pensamentos negativos para comportamentos autolesivos, para atitudes suicidárias e atitudes realmente mais contra nós próprios, para o suicídio, nós podemos evitar isso se tivermos a nossa mente mais controlada, mais pacificada. Uma ocupação mental, portanto, o trabalho dignifica, a participação de grupos de autoajuda, seja dentro do centro espírita ou não, e principalmente em benefício do próximo, portanto, ajudar aqui o outro está na posição também de ajudar nós próprios. Portanto, um tratamento físico, energético e espiritual dentro do centro espírita, o passe, água fluidificada, a psicoterapia do amor, portanto, a terapia farmacológica e principalmente a reforma íntima. Portanto, tudo isso vale muito, conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Conhecimento pode pouquíssimo, isso quem diz é André Luiz, mas comparado com o amor, só o amor pode por dentro. Portanto, comparado com muito, com o amor pode. Portanto, tudo isso aqui é o resumo de tudo o que é a terapia, a prevenção e o tratamento a ponto de vista espírita. E para finalizar, eu trago aqui uma frase de Elizabeth Kübler-Ross: a única coisa capaz de curar realmente as pessoas é o amor incondicional. Portanto, essa é a máxima do Jesus Cristo. Portanto, se nós tivermos Jesus em nossos corações, nós teremos outro sentido para a vida, para a nossa existência, para nos transformarmos intimamente, fazendo outra proposta de vida, e essa é a proposta espírita para cada um de nós. Pronto, Lourdes. Cada vez mais os mídias vêm trazendo à cena problemas, suicídios, também automutilações em jovens e até em crianças com sintomas depressivos. A pergunta é exagero dos mídias ou é uma realidade este aumento? Eu não tive tempo para falar sobre isto, mas não é exagero dos mídias, é uma realidade, basta ir na internet, né? A internet, obviamente, tem uma função aqui. É engraçado estar a dizer isto, mas uma interna do meu serviço apresentou um trabalho recente sobre isto para um congresso científico, e ela fez uma pesquisa muito interessante sobre a influência da internet, sobre os jovens, e de facto, obviamente, a gente encontra de tudo na internet. Mas é muito grande a influência dos mídias, principalmente da internet, tanto positivamente, portanto, mas muito mais negativamente sobre os jovens. Portanto, e efetivamente existe um aumento, porque está tudo ali. Obviamente a gente sabe como é grande a influência, principalmente da internet, sobre os jovens, porque hoje o jovem quer estar ali na internet, porque ali eles têm acesso ao mundo de informações. Né? E, de fato, é muito grande, o aumento tem sido crescente dos comportamentos autolesivos e quando eu falo de comportamentos autolesivos, eu falo dos comportamentos parasuicidários, né? E não são aquelas tentativas reais
mas são aqueles comportamentos auto-infligidos. E esses comportamentos auto-infligidos têm sido cada vez mais crescentes naquela faixa etária que eu aqui referi, dos 15 aos 19, e muitas vezes antes dessa faixa etária também. Portanto, isso é uma realidade e tem sido realmente um motivo de discussão nas escolas também. É interessante isso porque é um campo... a adolescência é um campo mais ou menos de ninguém dentro da psiquiatria, nessa faixa etária entre os 16 e os 18 anos, porque nem a infância quer assumir, nem a psiquiatria de adultos quer assumir. Mas nós acabamos por assumi-los, porque quem os vê na urgência somos nós, da psiquiatria de adultos. Então acabamos por vê-los no serviço de urgência. E efetivamente existe um número crescente desses adolescentes que procuram realmente serviço de urgência por comportamentos autolesivos. São cortes, aquela imagem que eu mostrei, né? Comportamentos, no fundo eles não querem se matar, mas o que mostra é que há um sofrimento, há um grito de alerta, há uma dor interior que efetivamente é a forma com que eles têm muitas vezes de denunciar isso para a família, ou para a escola, ou para a sociedade, esta forma de sofrimento. E tem sido realmente crescente. O facto de ser tão divulgado ultimamente essas questões de violência na comunicação social não pode criar mimetismo? Isso é um perigo que existe sempre, né? De facto, desse fenômeno ser mimetizado e de ser aumentado. Existe sempre, porque isso existe também em outras áreas, portanto, das pessoas copiarem este fenômeno e isso virar moda, não é? E efetivamente os jovens copiam, porque a criança funciona assim e o adolescente também funciona assim, por modelagem, não é? Portanto, existe sempre esse perigo e efetivamente pode acontecer esse perigo, pode existir esse fator. O suicídio não será mais tido como uma forma de fuga ao caça? Sim, eu estou a pensar na resposta. Eu estou a pensar na resposta. É sempre, porque as pessoas de facto se sentem presas ao corpo, não é? E efetivamente, algumas vezes será uma forma de fuga ao cárcere, nesse sentido de fuga a se sentirem presos a essa realidade. Nem a realidade está falando física ou emocional, ou as duas coisas? As duas. Eu acho sempre que é um mecanismo de fuga. Pronto. Digamos assim, será sempre um mecanismo de fuga, não é? De fuga a uma realidade. Pois, mas não quer dizer que essa realidade seja melhor, não é? Sim. Pronto, não quer dizer... Nós, os espíritas, sabemos que essa realidade não vai ser melhor. Pronto. Então é uma fuga um pouco desastrosa, porque para o espírita tem a convicção de que sendo uma fuga, é fuga sempre, mas sabe o espírita que não será nunca uma fuga para algo melhor, será pior, porque sabemos pelos relatos dos espíritos que a condição do suicida nunca, sendo esta uma fuga, nunca será uma fuga para algo emocionalmente melhor. Porque a condição do suicida, o suicida nunca fica melhor do que estava. Portanto, essa é a descrição dos espíritos. Portanto, se ele estava perturbado, ele ficará ainda mais perturbado pelo aquilo que deixou. Portanto, e ainda mais pela culpa, pelo remorso, por outras questões emocionais que ficam mais agravadas. Portanto, então, é uma fuga um pouco desastrosa, diria eu. Pronto, e como foi algumas perguntas numa só, vamos terminar então o trabalho da Cláudia. Eu agradeço a vocês, muito obrigada.